Olá, eu acho que já passou para mim, né? É, o, o trecho que eu fiquei, que eu fiquei pensando desde terça-feira é Lamentações, capítulo 3, do versículo 19 a 26. O contexto é Judá e Israel levado à Babilônia, e o autor, ele chora a sua miséria. E se a gente vê um pouquinho antes, só para entrar no contexto, no versículo 14, ele é zombado. No versículo 16, bateram nele a ponto de quebrar os dentes dele, pisaram nele. No versículo 17, ele diz que tiraram a paz dele. E no versículo 17, ele está pobre, porque ele nem sabe mais o que é prosperidade. Então, no versículo 18, ele diz: Meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Ele está sem esperança. Mas, agora que a gente vai começar o versículo 19, né? Então, o que ele, nesse contexto de estar pobre, necessitado e longe de casa, longe geograficamente, ele diz, versículo 19: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Né? Aí, o que ele traz à memória no versículo 19, no versículo 20, é minha aflição, meu delírio, minha amargura, meu pesar. Então, aqui ele descreve quatro situações dele, né? De tudo que é ruim, e é isso que fica lembrando. E no versículo 20 diz: Eu lembro bem disso tudo isso eu lembro, e lembro-me muito bem, é porque ele repassa a fita várias e várias vezes, e a alma dele, o interior dele, o pensamento dele está desfalecido. A palavra é desfalece, é o falecido tá desse, né? Ele tá mal. E essa passagem eu li na terça-feira, naquela leitura da Bíblia em um ano todo, esse foi a passagem do dia. E foi também quando como essa é a semana da pregação é a semana do ai meu Deus, qual vai ser o tema de domingo, né? E para pedir para Deus um insight, eu costumo ficar lendo vários livros. E essa semana me chamou a atenção o livro de Brennan Manning, Confiança Cega. E naquele dia, eu li uma parte do livro em que o Brennan, ele lembra da infância dele, em que ele está olhando para a janela, ele escutou a mãe dele falar para o pai dele falar assim: leva esse seu filho, que é o irmão mais velho do Brennan, 15 meses de diferença, mas os dois eram crianças, né? Leva ele para a delegacia, criança para adolescente, e deixa ele lá, que eu não aguento mais esse menino. E o pai leva. O pai sai, né, da casa, e o Brennan está lá na janela, ele olha o pai e o irmão saindo, e depois de uns 30 minutos, o pai volta e volta sozinho. Esse instante, ele ficou marcado na vida do Brennan, e esse instante ele fica assim: oh meu Deus, em quem eu posso confiar? Diz o Brennan que a confiança dele, a vida dele, até adulto, até Deus quebrar isso, né? Muito nasceu desse momento de se fizeram isso com meu irmão, o que vai ser de mim, né? E o incrível é que quando eu li essa parte do livro, eu lembrei, Deus me trouxe à memória, foi um insight, não foi de mim, foi assim, apareceu. Para quem não sabe, meu irmão mais velho, o mais velho de todos, ele é desaparecido. Ele desapareceu quando eu tinha 9 anos.
e nunca mais nos encontramos. Como a gente tem uma diferença boa de idade, eu acho que eu com 9, ele devia estar nos 28, 29 anos. E até a minha vida adulta, infância adulta, se alguém perguntasse seriamente para mim, digamos assim, qual o seu maior desejo, eu iria dizer, meu maior desejo é reencontrar o meu irmão mais velho. Só que na terça-feira dessa semana, não sei como, veio esse insight, não só de trazer a memória, mas o insight de por que eu queria tanto encontrá-lo. É porque eu simplesmente me projetei no meu irmão mais velho. E eu sempre acusei meus pais, a minha família, meus irmãos mais velhos, de que eles nunca fizeram o suficiente para procurar o meu irmão. E na minha projeção era, se eu fosse meu irmão, se fosse eu a desaparecida, será que os meus pais me procurariam? Se fosse eu a desaparecida, será que eles sentiriam falta de mim? E sabe aquele lance de pertencimento à família? E aí isso ficou na minha cabeça e, de algum modo, eu acho que eu carreguei. Né? Agora, voltando para Lamentações 3:19, no versículo 21, o autor diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então, nesse versículo 19, 20 e 21, a palavra que mais aparece é lembro-me. Né? O que eu trago à memória? O que trago à memória? Mas o versículo 21, ele começa com todavia. Todavia é uma conjunção adversativa que vem junto, mas contudo, todavia. Adversativa porque as frases anteriores vêm seguindo no caminho, e depois dessa pequena conjunção, as frases dali para frente, ele vai num outro sentido. E aí o autor ele para de trazer à memória as aflições, as dores, né, os problemas, e ele começa a dar um clique e fala, não, eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E se a gente vê do versículo 22 para frente, a gente vai ver então que diferente do versículo 19 e 20, em que diz o não, é que eu sempre falo, né, a palavra de Deus ela é muito, muito didática. Então, não, mas a gente não fica no vazio. Tá bom, eu não faço nada. O cristão é conhecido, o crente é conhecido como aquele que não. Mas e assim, o positivo? Então, começa aqui. E da mesma maneira que vem 3 vezes, lembro-me, a palavra esperança ela vem 3 vezes. No versículo 21, no versículo 24 e no versículo 25. E no dia seguinte, então, na quarta-feira, eu fui lendo, terminando de ler. Na verdade, eu terminei de ler ontem, mas na quarta-feira eu continuei a ler o livro do Brennan, e o Brennan, ele diz que, na verdade verdadeira, depois que o pai ele chega sozinho, ele vê o irmão dele chegando atrás, uns 30 passos atrás, e brincando com a bola de neve, porque naquela época, né, tava aquela neve, tava aquele frio. Mas o engraçado é que o que ficou na memória do Brennan é somente o pai voltando sozinho. Ele não, e aquilo produziu todo aquele turbilhão que marcou, né, a vida dele durante um bom tempo. Mas ele não gravou na memória que o irmão voltou com o pai. Na verdade, o irmão não ficou na delegacia. Então, eu coloquei aqui: posso escolher o que lembrar. E quanto a mim, aquele insight, né? Oh, meu Deus, será que se fosse eu a desaparecida, os meus pais, eles iriam correr atrás de mim, eu faria falta, será que, né, eu pertenço mesmo a essa família? Sim, por incrível que pareça, eles falavam para mim o que todo mundo fala para toda criança: Esther, você foi adotada. Se a gente estava passando no meio de uma lata de lixo, um monte de lata, aí a gente escutou um choro, ué, ué, a gente foi lá ver, era você, a gente pegou. Sabe, adultos fazendo esse tipo de brincadeira? Eles repetiam tanto em mim, eu dando risada, mas dentro de mim, oh meu Deus, será? Bom, mas que seja. Mas, sabe,
resposta do será que meus pais me procurariam se fosse eu desaparecida? A resposta é, na quarta-feira que eu cheguei, tanto faz. Não importa. Já foi. É passado. Porque hoje, o meu pertencimento com Deus, né, é tão forte, como diz aquela música, tantas passagens bíblicas, que eu sou amada, a filha amada do Pai, e isso é tão forte, que esse que a gente chama, né, de arcabouço mental, em que você começa um labirinto e você fica, e você sabe que no fim só dá ruim mesmo, mas você entra do mesmo jeito. Gente, já passou, não importa. Essas lembranças não me dão esperança, e o sentimento que eu tenho com meu Deus, ele é tão grande, tão firme, que prossigamos, vamos viver com alegria, né? Então, 22, mas então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Versículo 22. O grande amor de Deus. 22. Aí, então, eu vou lembrar do amor do Senhor, né? E ele não algumas versões falam, não é um amor assim, alguns falam que é o amor constante, e ele é grande, e ele é de Deus. E por que nós não somos consumidos? Porque as suas misericórdias são inesgotáveis. A gente está lendo aqui no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, as pessoas que viveram, o autor que viveu aqui, ele não tinha muita coisa escrita, ele só tem, assim como a gente viu, né, agora, um versículo aqui, um versículo ali, por causa do número, a gente sabe, versículo tal, anterior ou posterior, a gente só tem uma visão mínima. Mas hoje que a gente está depois do Novo Testamento, depois que Jesus chega, né, a gente consegue ver a visão, ter a mensagem, o que Deus quis falar completa, um tamanhão grandão, com começo, meio e fim, tudo já explicado. E a gente vê que o amor de Deus, ele é maior ainda, ele é mais do que constante, ele é grande, ele já provou o seu grande amor por nós através de Jesus. Então, o coitado desse autor, ele tem uma visão de Deus, uma visão muito grande da criação, de como tiraram do Egito, da escravidão, mas a gente tem a visão de Jesus, que morreu na cruz por amor de cada um de nós. Ele já provou esse seu grande amor por nós. Ele já mostrou o seu poder ressuscitando, né? E quando ele diz assim, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, por que nós não somos consumidos? A gente é consumido pelo nosso pecado, sim. Coisas erradas acontecem, sim. Fazemos coisas erradas de monte. E se fosse pela justiça dele, a gente já deveria ter sido consumido. Puf, acabou. Mas as misericórdias dele são inesgotáveis. Eu sempre falo isso, continuo a falar. Justiça é quando você recebe aquilo que você merece. Misericórdia é quando você sabe que pelo que você fez, pela justiça, você deveria receber uma disciplina, um castigo. Mas misericórdia é quando você não recebe o que você merece. E graça é quando você recebe aquilo que você não merece. E a misericórdia de Deus é tão... Quando fala assim, que Jesus... né, fala, perdoar 70 vezes 7. Ele nos perdoa. Versículo 23, renovam-se a cada manhã, todo dia. Começou, né, acabou as trevas, uma cota novinha, uma folha em branco para você, Esther, uma folha em branco para cada um de nós. E então, o que dá esperança? O grande amor do Senhor, que ele já provou por nós, através de Jesus, através de tudo, é a sua grande fidelidade, trazer à nossa memória. Essa semana? Foi essa semana que eu assisti Ratina. Ratico é aquele cachorro que fica esperando o seu dono todos os dias, às 5 da manhã, sabe? Porque o dono volta, né, na estação de trem, ele volta às 5 da tarde. Só que o dono morre. E no filme, durante 4 anos, até o cachorro morrer, ele morreu na mesma posição, esperando o dono. Todo mundo dava comidinha para ele, dava cachorro quente, canibalismo, né? Brincadeira.
Dava comidinha, queriam levar para casa, o cachorro não saía de lá. Era fidelidade, né? E aí, no final, diz que era aquele, com Richard Gere, né? Na verdade, o cachorro baseado, o filme é baseado numa história real de um cachorro lá no Japão, e aquele cachorro esperou por 9 anos. Que fidelidade! Mas, na verdade, isso é somente um pequeno lampejo da grande fidelidade de Deus para cada um dos erros que a gente faz. Isso não é nada. E o Brennan, ele deu um outro exemplo de um amigo dele que viu, o amigo estava dirigindo uma rodovia, e no carro da frente dele, ele fica assustado quando o carro da frente, numa grande velocidade, abre a porta de trás e joga um cachorro. E esse cachorro, ele bate no concreto, ele sangra. Esse cachorro, como ele vinha atrás, né? E o carro do dono cruel foi embora. Mas o cachorro levanta e corre atrás do dono que jogou ele na rodovia. Aí você fala, meu, um dono cruel e o cachorro sendo fiel. São comparações muito, muito, muito pequenas, muito ínfimas, diante do infinito, da grande fidelidade de Deus, do infinito amor do Senhor para conosco. É isso que nos dá esperança. E o versículo 24 diz, agora eu digo a mim mesmo, né? A minha porção é o Senhor, portanto, nele porém a minha esperança. A minha porção, em algumas versões, fala que é herança. Os levitas, então Jacó, ele teve 12 filhos, e cada um dos filhos depois foram para a terra prometida, e tinha um tanto de lote de terra para cada um dos filhos, e Levi, que foi um dos filhos de Jacó, Israel, ele não recebeu nenhuma terra. E cada um, então, dos irmãos, nem que morre, aquela terra é a herança da família e daquilo não sai, ninguém tira. Mas os levitas não tinham herança. Qual que é a herança do Senhor? Quando Deus ele fala, olha, os levitas eles não terão, por quê? Porque a herança deles sou eu. Eles vão ter que colocar a esperança deles não em bens materiais, não em, pronto, agora eu tenho a minha casa, agora eu tenho o meu carro, mas eles têm que ter a esperança, a confiança no Senhor. Né? Então, a minha herança é o Senhor. Os levitas, eles tinham que falar, olha, o Davi e a Ruth, meus filhos, eles falam, pai, mãe, tudo que vocês receberem, gastem com vocês. Não fiquem pensando em dar herança para a gente. Né? Eu acho isso tão bonitinho, difícil é fazer na real, né? Mas eles já verbalizaram várias vezes com a gente. Vocês estão ficando idosos, vocês estão envelhecendo, aproveita a vida com tudo que vocês economizaram, viva. Não queira dar herança para a gente. E eu acho isso bonito porque eles esperam no Senhor, não esperam, né? Bom, que seja. Mas uma pequena analogia. E sabe que quando a gente espera no Senhor, quando a gente confia no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus, o versículo 25 diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Assim como um pai que gosta de ver que o filho confia nele, assim, Deus, ele não somente, né, é bom que a gente traga à memória as coisas que nos dão esperança, a gente está agradando a Deus. Na verdade, eu penso, né, o propósito da nossa vida é agradar a Deus, é louvar, é adorar, e se agrada a ele, essa esperança nele, essa confiança nele, então esse deve ser um dos meus propósitos de vida, né? E uma coisa que eu li também no Brennan, tinha uma família de missionários que estava hospedado do lado de um lago. A casa era do lado de um lago, tinha um barco, e esse missionário, ele tinha 3 filhos. E eles estavam lá dentro,
e os filhos do lado de fora. O caçula vendo o barco, ele vai, só que nem que ele vai andando, ele cai no lago, e o lago já começa com 3 metros de profundidade. Quando ele cai, a irmã dá um grito e o pai sai correndo de onde está, já procurando e vai e mergulha atrás. Só que ele, com pouco oxigênio, ele teve que respirar 2 vezes. Na terceira vez que ele respirou, ele, não, agora eu procuro mesmo, e ficou tateando na escuridão, e ele sentiu que o filho dele estava segurando um negócio lá que segura o barco. Ele estava segurando lá, ele pegou, soltou as mãos do filho daquilo e trouxe e conseguiu salvar. Quando ele salvou, o pai perguntou: o que você estava fazendo lá? E o menino falou: eu estava esperando você, papai, eu estava esperando você. A maneira que o menino via Deus, a maneira como esse filho, ele confiava em Deus, ele estava esperando em Deus, e a maneira como a gente vê o nosso pai terreno não importa. Porque no começo, o nosso arcabouço mental, lógico, a gente não tem outras comparações. Quando fala Deus Pai, não tem como a gente ter, né? Tem que associar com o nosso pai terreno. Mas depois que você aceita Jesus, depois que você pede perdão, né? Você se arrepende, você é perdoado e você pertence à família de Deus e você é filha amada de Deus Pai, não importa mais como foi ou não foi o seu pai, não importa mais como funciona o seu labirinto mental, é de acordo com como a gente vê o nosso Deus, a profundidade que a gente conhece o nosso Pai, a gente pode, então, como no versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A gente pode esperar pela salvação do Senhor mentalmente, mas esperar com tranquilidade é somente quando todo o nosso conhecimento já desceu para o nosso coração. Terminando a passagem, então, eu tenho aqui algumas perguntas. Por que se torturar por algo fora do nosso controle? O que eu posso fazer? O que eu posso cooperar? Qual que é a minha parte nesse grandioso plano de Deus que nunca falha? Deus tem um plano, sim. A gente está aqui e o plano dele não falha. O que eu posso fazer é olhar para Jesus. Confiar é difícil? Sim. De acordo com Brena, confiar é entrar em outro... não, esse é da minha cabeça. Depois eu falo o que ele pensa. Para mim, confiar é entrar em outra dimensão. É experimentar um amor infinito. Isso é outra coisa, não é desse mundo. Mas o Brennan diz que confiar é permitir Jesus transformar a nossa percepção de Deus. Não mais as nossas projeções infantis, assim, eu de não confio mais porque meu irmão se perdeu, ninguém se importou de ir atrás dele. Não, não, não. Não as nossas projeções infantis pré-concebidas. A gente tem que andar mesmo na contramão. A gente vai continuar com dúvidas? Sim. A gente vai continuar preocupado? Sim. Diz Brennan que não há confiança sem dúvida. Ansiedades acontecem. E aqui a gente vai para a Bíblia e fala: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Sabe aquele olímpico da pessoa? Geralmente são bem robustos, né? Ele vai e pega. É o lançamento. Como é que chama aquele negócio? Lançamento de peso. E vai, e gira, e gira, e gira, e pá! Né? Em grego, essa, quando diz lancemos, é esse mesmo. Eu acho que é o baléu. Bom, que seja. Mas a ideia é a mesma de você lançar a sua preocupação, a sua ansiedade, de tal maneira que vá o mais longe possível para um altar de Deus. E quando isso acontece? Aquietar. Aquietar e perceber que Jesus está com a gente. Gosto muito da passagem que diz em Isaías, né? Quando a gente deixa o nosso jardim bem regado. Deus, ele diz: estou aqui, estou aqui.
Perceber que Jesus está aqui com a gente. E é nele que repousa a minha confiança. Certeza de Deus em nós. Afinal, somos ou não somos habitação do Espírito Santo? A experiência de fé e esperança gera grande profundidade e dimensão no relacionamento com Deus. Todo dia de manhã, lá vem de novo aqueles pensamentos de baixa autoestima, de frustrações, de ansiedade. Ok, Esther, ok. Pega a Estherzinha, pega o seu eu no colo. Opa, seja empático consigo mesmo. Eu coloquei aqui, empatia com nossas fraquezas gera empatia com as fraquezas do nosso próximo, com o outro. E assim, confiando em Deus, a gente pode falar como Jesus, porque cristão é ser como Cristo, né? Quando diz lá na cruz, diz para o Pai, Pai, Abba, né? Papai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E eu lembro também, eu gosto muito da imagem da Maria Madalena chorando diante do túmulo e perguntando para o próprio Jesus: levaram o meu Senhor, né? Me fala onde ele está, que eu pego ele. Ela está chorando pela ausência de Jesus, mas na verdade está orando para o próprio Jesus. Jesus, ele está sempre lá. E a oração de quando a gente ainda não, durante o dia ainda não conseguiu, né, confiar plenamente nele, é: Senhor Jesus, eu confio em ti, ajuda-me quando a confiança me faltar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre com a gente. Muito obrigado porque o Senhor permite que a gente participe dos teus planos. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma confiança, uma imagem correta do Deus grandioso, fiel, amoroso, misericordioso. Nós pertencemos a Ti, a Tua família, e isso gera muita gratidão. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas experiências de vida com a Tua palavra. Muito obrigado quando a Tua palavra cai para o nosso coração e temos insights e conseguimos viver um pouco daquilo que tanto já conhecemos racionalmente. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.